Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem, Thalita? Tudo jóia? Tudo bem, Elaine? Boa noite. Boa noite, Boa tudo bem, noite. Thalita? Boa noite, Maurício. Tudo Boa noite a jóia. todos. Tudo corrido aqui, mas tudo certo. Pessoal, obrigado aí, Elaine, para atender o nosso convite. Eu sei que você está corrida, tem um webinar daqui a pouco para você participar, mas obrigado por estar aqui com a gente. Ah, a ideia, a oportunidade, deixa eu até compartilhar minha tela aqui. A oportunidade de a gente contar um pouquinho do que a gente tem feito aqui. A gente tem um produto novo, né? Esse produto novo chama Self Guard. Então, a ideia é apresentar ele um pouquinho. Essa arte que estava sendo lançada, eu fiz uma adaptação, botei a foto da Thalita aqui também. A gente sempre põe no Web Hour, né? A gente põe o meu nome aqui em cima e o da Thalita, mas essa daqui eu botei minha foto aqui embaixo, tem que dar da Thalita também, vai ficar. Eu vou cobrar de você também, Thalita, só para alinhar, quem não sabe, a Thalita, ela também é ortodontista, tem consultório e tal, vai contar um pouquinho da experiência dela de contenção também. Isso aí. Bem, pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos. A gente está com um novo projeto, algo que a gente está lançando, mas entendam que para lançar um projeto novo, a gente trabalhou antes, né? Pesquisar material, fez trabalho clínico e lançamos ele no mercado. Então, eu vou contar um pouquinho como que está esse projeto, o que está acontecendo, e depois vou pedir a opinião de duas ortodontistas, Elaine e a Thalita, para contar um pouquinho para a gente como que trabalha com isso, tá? Bem, deixa eu já apresentar aqui uma grande diferença dessa contenção nova, né? Uma contenção de alinhador, contenção com alinhador, desculpa, contenção com acetato transparente, ela difere em dois aspectos de um alinhador, tá? Primeiro aspecto é a espessura. Então, quando a gente trabalha nossos alinhadores selfie, ele tem espessura de 0,75 milímetros. A contenção, ela tem 1 milímetro, ela é um pouquinho mais grossa, mas esse pouquinho dá uma diferença significante em estabilidade. E outra diferença que é uma diferença marcante no produto é o tipo de plástico, né? Nós usamos o copoliéster para alinhador. A gente gosta muito do copoliéster, a gente tem vários testes. E a gente mudou o plástico agora para TPU. A gente estava usando até então um plástico chamado PETG, plástico que tem uma certa dureza, ele é bem transparente, ele é bonito o plástico, mas ele é mais friável, ele quebra, ele desgasta um pouco mais, então ele não tem uma estabilidade, não é um produto o melhor indicado para uma contenção. A gente pesquisou, foi atrás e trabalhando com o PTU, a gente entende, sim, esse a gente consegue oferecer estabilidade. A gente pode, de forma tranquila, trabalhar uma estabilidade aí a longo prazo. Então, a caixa de apresentação dele é essa daqui. Deixa eu pegar um ponteiro a laser. É uma caixinha nova, bonitinha. Ele vem embalado, embalagem plástica, aqui dentro com os alinhadores. A unidade ou a par, depende do que você pedir. Tá? Deixa eu pegar, deixa eu interromper aqui essa apresentação. Eu vou abrir outra página aqui. Eu quero mostrar para vocês como que está no website, como que ele está mostrado no website, como que o que que tem de diferente. Tá aqui. Esse daqui é uma página, né, teste, né, um paciente teste, e a gente vem aqui, primeira coisa a gente cadastra o paciente, põe nome, vem o nome da clínica, o nome do doutor. Depois de cadastrado o paciente, a gente vai em menu. Em menu, eu vou adicionar pedido. Esse pedido, ele pode ser, né, para o complete, que é aquele jogo de alinhadores completo, retainer. A gente não mudou ainda o nome aqui, retainer, tá? Esse nome retainer vai ser modificado para self-guard. A gente não mudou por questões que eu já explico. E aqui a gente tem os outros produtos, Uplan e Print 3D, tá? Aí tem o último, Self-Plan. Então vai ter aqui Self-Guard. E a hora que eu clico nele,
vai aparecer os prazos de entrega, é o prazo que a gente pratica na maioria dos alinhadores, o envio, no caso aqui das contenções, 10 dias úteis do envio dos arquivos de STL. A partir do momento que você envia os arquivos em 10 dias úteis, nós vamos analisar essa imagem, ver se está adequada, está tudo ok, a gente vai fabricar, 10 dias úteis eles vão ser enviados. Conseguimos enviar antes? Sim, muitas vezes ele sai antes, mas a gente deixa esse prazo aí para ter segurança de não ter surpresas no transcorrer do caminho. E por que a gente não mudou ainda a self-guard aqui, ainda está retainer? Por quê? A gente vai fazer um pequeno ajuste. Esse plástico que eu expliquei antes, do PETG para o TPU, ele é um plástico que tem uma característica de estabilidade muito maior e isso também tem um custo maior. A gente vai fazer um aumento de valor. Esse daqui vai para R$60. Então, já de cara, já estou contando para você que vai alterar. E quando vai alterar isso? A gente começou a anunciar e falar sobre o self-guard 1º de setembro. E, conforme nossos termos e condições, a gente, a partir do momento que a gente anuncia qualquer mudança de preço, qualquer alteração, 45 dias. Então, se você solicitar uma contenção exatamente agora, né, hoje, amanhã, ela virá self-guard, completa, caixa, material, plástico, você vai pagar o valor ainda antigo, o nome aqui no formulário antigo ainda, mas ela vem com self-guard. A partir de 15 de outubro, 15 é domingo, a partir de 16 de outubro, Isso. o valor é atualizado, o valor de R$60. Tá? Então, só para mostrar que para quem nunca trabalhou, nunca fez um pedido de contenção, o que a gente tem aqui? A partir do momento que eu faço essa solicitação de contenção, eu tenho um formulário para preencher. Aqui, se eu ver escaneamento, sim ou não. Como esse é um tratamento que eu estou pedindo agora, né, por exemplo, é um tratamento que não vem não é um tratamento existente. Se eu tivesse um paciente que eu tratei com alinhador, paciente existente, eu posso pedir contenção, eu tenho a opção de não enviar a contenção. Esse daqui, como é um paciente novo, desculpa, não enviar o escaneamento. Obrigado, Thalita. Não enviar o escaneamento. Como é um paciente novo, poderia ser esse paciente um paciente que usou brackets, por exemplo. Então você vem lá e coloca, sim, obrigatoriamente eu tenho que marcar sim. Aqui, remover attachments. Também vai ter um pequeno ajuste attachments e entenda brackets também. Então, se é um paciente que tem brackets, sim ou não, ou manter atuais. Então, ponho sim. Plano anterior, lingual dos incisivos superiores. Plano anterior nada mais do que aqueles planos de mordida, né? Um paciente que, por exemplo, a gente tratou uma mordida profunda, no período da contenção, eu quero trabalhar essa mordida profunda. Posso solicitar sim ou não tem acréscimo, não tem alteração, não tem nada no valor do produto. Tá? É uma decisão, é uma feature, é um recurso do alinhador. Pôntico virtual, por exemplo, eu tenho um paciente que tem uma ausência de um dente. Eu posso pedir ele que venha, por exemplo, eu tenho um lateral ausente e eu quero que venha um lateral na contenção. Então eu venho aqui e peço sim, depois eu vou explicar onde que marca. Ó, eu clico aqui e aparece o quê? Dente do pôntico virtual. Não tinha isso. Ó. Se eu marcar não tem nada. Se eu marco sim, ele já, opa, apareceu aqui. Qual que é o dente que você quer? Aí você vai aqui, tem o número do dente que você quer. Eu quero o 17, por exemplo. E tem o 15 também. Pôntico no 17 não, né? Vamos botar 16 e 15. Não é adequado, já falo para vocês, não fica bom dois pônticos juntos assim, uma área muito extensa, não fica legal, mas eu estou dando um exemplo, que é possível fazer esse tipo de marcação, tá? Recobrimento de contenção fixa. Porventura, o paciente já está usando uma contenção fixa 3.3, tá? Essa contenção fixa, você pode tomar a decisão de mantê-la. Então, um paciente com mapeamento muito severo, você quer que por segurança dar essa estabilidade, mas além da contenção, por exemplo, no tratamento ortodôntico, você trabalhou com muita expansão, muita correção da curva de Wilson, muita alteração do segmento posterior. Então, a contenção ela ajuda no arco inferior, também dá estabilidade ao segmento posterior. Então, me interessa recobrimento da contenção fixa. Eu recobri ela, e principalmente se eu fiz expansão. Porque a outra opção, se eu
uma coisa é recobrimento. Outra opção é recorte para contenção. O que significa isso? É recortar e deixar ela sem livre. Então, o alinhador vai ficar um pouquinho mais curto e a contenção fica livre, acesso livre. Você pode fazer essa solicitação. Mas, se você quer controle transversal, minha sugestão, eu ia falar sugerência, né? quase espalhando para o espanhol, minha sugestão é fazer essa contenção que ela abrace a contenção fixa. Porque daí você tem uma estabilidade transversal, você tem mais plástico no segmento anterior, dando essa estabilidade transversal. E um ponto que vira e mexe acontece, a Thalita dá de prova aqui para dizer, né, para mim não contrariar, as pessoas pedem para o recobrimento da contenção ou recorte da contenção sem existir a contenção. A gente não tem como criar um recobrimento ou criar um recorte sem existir a contenção. Então, só se você no escaneamento encaminhou com escaneamento com a contenção. Outra opção, né? Você pode botar um gancho para elástico, classe 2, 3, não, outros especificar. E recorte para botão. Eu quero botar botão. Por N motivos. Essa contenção pode ser uma contenção provisória durante o tratamento, N motivos você pode pedir contenção. E aqui uma coisa que é muito legal na nossa contenção, você pede a quantidade que você quer. 1, 2, 3, quantas unidades você quer do arco superior? Quantas unidades você quer do arco inferior? Por exemplo, nenhuma, ou também 2. Então a decisão é uma decisão sua. Para a gente enxugar o preço, ficar enxuto, isso daí você não cobrar coisa a mais, a gente cobra separado o case. Muitas vezes o paciente tem um case bonito, ele já tem 2, 3 cases no consultório, você já presenteou esse paciente, ou o paciente comprou cases coloridos. Então, não tem obrigatoriedade de vir um case junto. Mas, se porventura você quer que venha, você pede aqui a unidade, sim ou não, ela já tem aqui o valor de R$40. Ou então você quer um kit completo. O nosso kit, ela tem uma necessaire preta, é um kit igualzinho ao kit dos alinhadores. Uma necessaire preta com removedor de contenção, que é o Solt, e os mordedores, 2 mordedores e uma lixa. Então esse é o kit que a gente oferece para um tratamento. Daí tem um valor de R$100. Tá? Se quiser, é opcional, sim ou não. E forma de pagamento, eu quero pagar com boleto ou cartão de crédito, uma decisão sua. E se sobrou ainda alguma opção, um detalhe, algum comentário, um cuidado específico, exemplo, o paciente tem um problema periodontal, fazer um recorte mais baixo para evitar retenção, qualquer comentário, pode ser pontual, esse de recorte mais baixo no terceiro quadrante, na face vestibular e lingual, qualquer comentário que você acha relevante para uma contenção. E por último, adicionar os arquivos de STL. Tá? Então esse daqui é todo o nosso fluxo, é um fluxo muito simples de preencher, mas ele dá uma liberdade de você desenhar uma contenção bem adequada para o paciente. Vou voltar aqui, eu quero voltar em um assunto. Quanto a isso. Primeira coisa, a contenção, eu gostaria de discutir 2 aspectos, né, para a gente pensar. Não existe regra. Muitas vezes quando a gente fala de precificação, quanto eu devo cobrar a precificação, quanto eu devo cobrar uma contenção, quanto eu devo cobrar o tratamento, além de como eu devo fazer. É muito difícil a gente dar opinião. Por quê? Porque a gente não sabe o modelo do seu negócio, a gente não sabe o que está envolvido em um tratamento que você oferta para o paciente. Então, geralmente é assim. Geralmente você tem um tratamento ortodôntico, acabou esse tratamento, você vai lá, cobra do paciente para fazer as contenções. Esse daqui é o que eu mais ouço, né, e que eu pratico também. Mas eu queria abrir a mente, né, principalmente de um aspecto que hoje está sendo muito explorado, que é isso daqui, ó. Isso daqui, ó. Então, contenção, ela tem um período. Eu vou usar uma contenção, um outro aspecto de contenção que é importante
antes de eu começar a usar contenção de acetato, isso foi 2003 em diante, eu comecei a usar contenção de acetato, eu usava contenção de Rauli modificado. E o que acontecia? Eu colocava a contenção, nunca mais via o paciente. O paciente não usava, né? Acabava não usando, era raro o paciente que voltava para a consulta de 3 meses ou de um mês pós-contenção. E me surpreendeu a quantidade de pacientes que voltavam quando eu botava uma contenção de acetato. Todos os pacientes voltavam, porque todos usavam. Eles já estavam usando, já tinham a rotina do uso do alinhador. E ele dava continuidade com o uso, inclusive somente período noturno. Minha conduta é geralmente entrar na contenção, uso somente período noturno. Tem colegas que gostam de usar contenção período integral por um tempo, para depois entrar período noturno. Então, cada profissional tem uma experiência, depois a gente vai perguntar um pouco da Thalita e da Elaine, mas eu, particularmente, já começo o período de contenção, já uso somente período noturno. E aqui eu estou mostrando o que essa figura? A gente botar a contenção, essa contenção ela vai ter um tempo de validade. Tem gente que põe contenção, o paciente está 5 anos com contenção de acetato. Não aguenta 5 anos, tá? A contenção, ela tem uma estabilidade, o plástico ele tende a lacear. Pode ser, depende do plástico que você utilizar, ele tende a ficar folgado. A gente usa uma contenção de 1 milímetro para dar mais estabilidade e evitar que ela fique mais folgada. Mas vou dar sugestão. Nosso produto, Self-Guard, plástico muito bom, você pode usar de 6 meses como troca, como padrão, pode usar como 6 meses. Quer usar mais? Pode usar mais. Né? Tem pacientes, vai depender muito da mordida da paciente, tipo de mordida. Tem paciente que tem bruxismo, tem paciente que tem um braque facial, uma mordida bem diferente de um dóligo facial, muito mais, um braque muito mais pesado. Então, tem vários aspectos que interferem na estabilidade dessa contenção. Então, uma análise, né, de ver esse paciente, seja 3 meses, seja 6 meses, é muito importante. E aqui entra um aspecto de a gente tinha, uns anos atrás, a gente falava quanto tempo se usa contenção? Usa 1 ano e meio pós-tratamento. E tem vários aspectos, vários estudos. Eu, particularmente, eu uso a contenção, eu falo para o paciente, a gente vai usar a contenção até o momento que você quiser manter os dentes alinhados. O dia que você não quiser, você pode parar. Porque é instável, a gente não tem na literatura de procura, uma porcentagem muito grande acaba recidivando, um grau maior ou grau menor, mas não é nem recidivando, ele acaba apinhando, pela toda a maturidade esquelética, desgaste dentários, toda alteração do nosso aparelho mastigatório, acaba tendo essa alteração, e o apinhamento ocorre de forma natural. Então, para manter alinhado, a contenção é algo importante. E olha o que acontece aqui, esse cifrão aqui acontecendo de forma recorrente. Então, eu começar um tratamento agora, eu vou lá, daqui a 1 ano, posso cobrar novamente novos pares de contenção e assim por diante. Ou vender para o paciente 2, 3 pares e de forma frequente cobrar novamente. Nos Estados Unidos, o que está acontecendo? Muitos doutores, eles estão vendendo pacote. Então eles vendem um pacote, acabou um tratamento ortodôntico, eles vendem um pacote de 10 anos de contenção. Então paga lá $1.000 por ano, ou paga $5.000 e tem direito a 10 anos de contenção, com 2 contenções cada ano, tem toda uma possibilidade de business diferente. Então, para a gente enxergar, hoje em dia as empresas buscam business com recorrência, né? Poxa, o melhor business que tem, eu tenho a recorrência sempre entrando. Eu vou dar um exemplo aqui. A Elaine está com quantos anos já de carreira, Elaine? Vamos. Sou recém-formada, né? Então, quantos anos de recém-formado? Vou pegar a Elaine de exemplo aqui de Tô Cristo. há 20 anos de recém-formada. Nossa, tudo isso, Zé. Bem, Elaine, 20 anos de. Vamos supor que Elaine, quando ela tinha 10 anos de formada, né, ou 10 anos de tratamento ortodôntico, ela começou a oferecer contenção e cobrar de forma recorrente.
ela faz, vamos botar aqui, números fictícios, tá? Só para a gente ter um cálculo e números fáceis para a gente calcular. A dentista tem que ser fácil, senão a gente se atrapalha. Vamos supor que iniciem 10 casos por mês no consultório da Elaine. Ela seja bracket ou seja contenção. 10 casos por mês vão precisar de contenção quando finalizar. Ao final do ano, você vai ter 120 casos. 120 casos ao final do ano são 120 casos de contenção, vamos supor. Se eu pegar 2 anos, 240 casos, 10 anos, eu estou falando de 1.200 casos. Vamos supor que de 1.200 casos, agora que é o cálculo, né? 1.200 casos, a gente vai dividir isso por 50%. 50% dos pacientes que a Elaine ofereceu contenção continuam usando por um período grande. Por um período de 2, 3, 4, 5, 6 anos, 10 anos. 50% dos pacientes. Então ela tem 600 pacientes na carteira dela. Então, a Elaine, com 10 anos de trabalho de ortodontia, com carreira, tem 600 pacientes na carreira dela que estão usando contenção de forma periódica. E aí ela vai cobrar R$ 1.000 por ano de cada paciente. Ela vai ter um custo aí baixo, né? A gente já mostrou aqui os custos, podem ser custos baixos, mas ela vai cobrar R$ 1.000. E se ela parar e pensar, se esses 600 pacientes todo ano voltarem a me pagarem, eu vou ter um adicional no meu business aí de R$ 600 mil. É um faturamento de R$ 600 mil, né? Parece uma colocação bem de americano. Americanos gostam de colocar isso, mas não gosto de ficar expondo, né, como um valor tal, mas eu estou botando dessa maneira para vocês entenderem o quão é importante esse business chamado contenção, que muitas vezes a gente deixa passar no meio dos dedos da gente. O próprio ortodontista, ele dá pouca atenção. Já pode, não precisa usar. E a gente sabe que recidiva pode acontecer. Então, se eu tiver um grupo de pacientes, uma carteira muito grande, poxa, eu poderia trabalhar somente de contenção. Ainda, em paralelo a isso, eu posso vender o quê? Posso vender uma profilaxia, cobrar mais R$ 500 de paciente, além disso, vender o clareamento, imagina. É o sonho de todos os ortodontistas. Eles poderiam, se eu pensar assim, eles poderiam se aposentar, né, dessa maneira. Bem, mostrei aqui um modelo usual de cobrar tratamento lá no final. Eu tive uma conversa, não sei se vocês conhecem, com o Fernando Trigueiro essa semana sobre justamente esse tópico. Ele levantou um ponto, ele cobra um pouco diferente. Ele fala assim: eu cobro no início do tratamento. Então eu apresento para o paciente como opcional. Você quer já pagar a sua contenção agora no início, a primeira contenção? Então, olha o que acontece. O paciente vai pagar aquele valor diluído nas mensalidades, diluído em todo o tratamento. Então já fica um valor muito baixo, que está embutido. Quando chegar, e olha a colocação que ele fez que é legal. Deixa eu voltar aqui, ó, só para a gente pensar. Imagina o paciente acabou o tratamento, você feliz da vida, o paciente feliz, daí você fala, agora você tem que pagar a contenção. O paciente, você avisou no começo, o paciente não vai ficar tão empolgado com o tratamento porque tem um custo adicional. A chance dele te indicar pode ter uma manchada por isso. A hora que eu fizer isso daqui, que eu cobrei lá no começo, ele pagou durante o tratamento o valor, a hora que acabou o tratamento, ele vai ofertar uma contenção que está embutida no tratamento, não tem custo adicional. Ele vai estar mais encantado com o tratamento, mais empolgado, mais fácil para ele indicar outro colega, outro paciente. Tá? Então, é uma colocação interessante aí nesse aspecto. Um ponto que fica, né? Realmente, essa semana o Fernando deu essa ideia e ele falou que cobrava a contenção antes, né? Junto com a venda do tratamento ortodôntico. É só uma delicadeza também, tem que ser informado que as contenções fornecidas não serão vitalícias, porque a contenção é um aparelho que você tem que trocar com recorrência também. Então, ela vai gerar um custo, mantendo o paciente em recorrência, ele vai gerar um custo em recorrência também para o doutor. Mesmo que baixo, mas existe, né? Porque tem pacientes que vão usar
conseguir conservar com uma maior frequência, outros com menos. Então, é algo sempre de se deixar bem acordado, né, tudo isso. Então, se for incluir no início, a gente tem que ter o cuidado de dizer que é uma primeira série, são 3 Uhum. unidades, é para X tempo, senão também a gente cai num problema que a gente vai virar fornecedor de contenção Sim. ad eternum para um paciente, né? A não ser que tenha um outro plano para você fazer isso, com acompanhamentos e tudo mais. Uma ideia que a gente colocou aqui no consultório, acho que a venda, né, dessa contenção no final do tratamento realmente é desmotivante, vamos dizer assim, né? É um problema que tem que ser resolvido, porque chega no final, ele quer se ver livre e de repente se oferece para ele uma obrigatoriedade, não tem como ele não comprar aquele produto no final. Mas existe também uma questão que eu vejo, não sei se vocês percebem isso também no consultório, Thalita, mas às vezes o paciente, ele não quer ter um novo custo de consulta para passar depois, né? Você fala para ele assim, eu quero te ver em 3 meses. Só que vai pagar uma consulta em 3 meses, né? Depois eu quero te ver de ano em ano. Ele não quer ter aquele custo para você olhar, vamos dizer assim, né? Então, uma coisa que nós fizemos no consultório e tem tido um resultado legal, nós criamos um pack de contenções para 1 ano e meio. Então, inclui tanto o aparelho, né? X unidades de aparelhos de reposição nesse período e as consultas de acompanhamento. Então, a gente liga ativamente. Olha, você tem um retorno em 30 dias. Depois de um tempo, você tem um retorno em mais 90 dias. Depois, um retorno em 180. E aí, a gente cobre um período, né, de acompanhamento já pré-determinado por X tempo também, para a gente poder ver, né, o paciente. É nosso interesse também que esteja tudo certo, né? Não soltar o paciente. Mas são realmente 2 desafios. Um é o custo do próprio aparelho de contenção e o outro custo das consultas, que ele também se pudesse não ter, não gostaria de ter nada, né? Não sei se vocês têm essa dificuldade também. Sim. Lá no meu consultório eu sempre já coloco no preço, né? Como eu trabalho com valor cheio, eu ainda não faço mensalidade, eu já coloco 2 pares. E aí depois disso ele está ciente que aí ele quem vai bancar o restante. Então eu faço dessa maneira no consultório. 2 pares eu dou ao final do tratamento e depois aí é com ele. Já está embutido no início. Tá fechado seu mic. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês duas. Me perguntam direto, né, Maurício, que tipo de contenção você usa e com que frequência você pede para o paciente, né, usar? Então eu vou falar o que eu faço, depois vou pedir para vocês fazerem. O que eu gosto, tá? O que eu entendo que é bem estável é botar o 3,3 inferior e botar contenção de acetato no arco superior. Eu gosto muito. E como eu disse já anteriormente, se eu fiz uma expansão significante no arco inferior, eu entendo que a oclusão do arco superior dá estabilidade, mas eu gosto de reforçar essa estabilidade com contenção no arco inferior. 3,3 e contenção. Mas, uma coisa, quando eu uso paciente, não usou nada colado, não tem metal nenhum no tratamento inteiro, um tratamento de alinhador. Eu tenho uma dificuldade do paciente aceitar 3,3. Então, eu dou a opção. Olha, eu queria colocar. Se você não quiser colocar, eu não coloco. Mas eu gostaria, para a estabilidade, explico o porquê. Então, eu gosto 3,3 inferior, contenção de acetato no arco superior. Se tiver expansão significante, também contenção no arco inferior associado ao 3,3. E acabou o tratamento, eu já peço para usar período noturno direto. E vocês? Como que vocês fazem? O que é entendimento de vocês de... Eu ainda tenho mais uma que eu uso a contenção fixa, diastema. Anterior, superior, eu coloco a Sim, fixa. assim, É, num ponto, eu não citei isso, mas é algo é, específico. Um diastema sim, significante arco superior, põe só nos isso, incisivos centrais. isso, E além disso, acetato em cima. Isso. O inferior é a mesma coisa também, é o que você falou, tem essa dificuldade deles não querer, né, porque eles não viram nenhum metal, nenhum ferro, nada na boca deles. Aí no final a gente tenta colocar. Mas eu explico a importância, né, se é um apinhamento muito severo, eu sempre tento colocar. Eu faço dessa maneira também. E aí, Eu, no começo, eu peço para usar um pouquinho mais que só noturno. E aí, depois, na consulta de 3 meses, aí eu já peço para usar só à noite. eu tinha separado umas fotos sobre isso. Será que vale compartilhar? Opa, claro, você tem. Deixa eu colocar Temos, aqui. temos a tecnologia trabalhando a nosso favor. Olha que facilidade. Aqui, ó.
a gente sempre tem a dúvida, né, da escolha da contenção do protocolo. Esses eu já tinha selecionado para uma aula, achei legal a gente falar um pouquinho, trazer sobre essa informação, que esse artigo agora de 2023, ele faz um estudo, uma revisão crítica das contenções. Foi um artigo publicado agora, bem recente, em janeiro. Eu achei super legal, que ele compara a efetividade das fixas com as removíveis, que é algo bem polêmico, né? Todo mundo sempre fala, será que a contenção removível vai ser suficiente para manter a estabilidade da posição dentária? E aqui nesse artigo ele fala que ele não tem como dizer que uma é mais efetiva que a outra, que cada situação clínica, ela denota uma necessidade. Então, que em relação a manter os resultados, ambas são eficientes. Então, eu achei muito legal, porque no começo, quando a gente começou a usar as contenções de acetato, né, termoplastificadas, existia um preconceito muito grande de que ela não era suficiente para manter a estabilidade do dente, justamente por não permanecer no dente 24 horas. E aqui ele já fala que não, que você tem, né, não dá para dizer que elas não são, uma delas não é efetiva para contenção. Então, isso eu já acho bem positivo. Esse outro estudo, ele fala que tem características de cooperação que vão variar de acordo com o perfil do cliente. Também é o que a gente vê. Tem pacientes que eu tenho certeza que vão cooperar menos, né, com a removível, e o contrário também, desmotiva, como o Maurício falou. Às vezes, um paciente que usou alinhadores durante o tratamento, ele não está afim de colar uma contenção fixa, não vai se sentir motivado e tudo mais. E esse estudo também achei era interessante, porque eram pacientes que usaram contenções, aparelhos fixos para usar contenção removível, né? Então, eles fizeram essa análise aí e disseram que não teria problema, vamos dizer assim, você tirar um fixo também e usar uma contenção removível em relação à efetividade. E o último, que eu acho bem legal também, ele compara sobre os fios, né? A gente falou, a 3.3 ainda, em muitos casos, ela é mandatória. Ela é a nossa primeira indicação. E não tem também grandes diferenças em relação ao tipo de fio da contenção fixa. Então, assim, são várias questões que a gente tem que ir desmistificando em relação, né, que a literatura científica hoje já traz, para a gente também ficar confortável em fazer as indicações clínicas. E aqui a Thalita comentou, né, dos tipos de contenção, e tem aqui, ó, tinha uma foto minha que eu tinha deixado, que é exatamente uma fixa colada num diastema interincisivos, com a removível sobre, né? Nesse caso, ela aliviada, recortada, mas eu também gosto, viu, Thalita, de colocar quando tem uns diastemas centrais. Então, a fixa 3.3, muitas situações eu uso só ela. Muitas vezes eu associo, como o Mal comentou, quando você teve uma expansão, um ganho transverso aqui, ou só uma placa, ou a placa com a contenção fixa. Então, acho que fica bem ilustrado aí tudo que a gente acabou de comentar. Legal, E muito bom. eu não sei se vocês perceberam, mas os pacientes de alinhadores, eles usam muito mais a contenção do que os pacientes de fixo. Eles sentem a falta do alinhador, né? À noite, eles gostam de usar. Hoje mesmo eu Eles atendi um ficam paciente dependentes da dependentes. placa, é Eles falam, é verdade. confortável, eu gosto de dormir com ela, eu sinto falta. Hoje eu atendi um paciente, até estava falando com o Maurício, ele foi pescar, esqueceu, 10 dias. E aí ele falou assim, nossa, na hora que eu cheguei, fui colocar, né, ficou desconfortável, mas lá eu me senti desconfortável sem ela, os 10 dias. Falei, faz falta. E aí dá aquela pressão, né, na hora que ele coloca. Ele falou, nossa, aí ele viu, né, volta rápido, né, eu preciso usar. Falei, tem que usar. E uma coisa que eu acho legal falar para o paciente é assim, nem sempre a contenção ela vai servir depois de um tratamento ortodôntico para você evitar uma recidiva de um movimento que já foi, né? Por exemplo, vai voltar o torto que era. Não é isso. Em X período, a gente consegue estabilizar na nova posição dentária. Mas o paciente, ele tem um sistema dinâmico. Eu falo assim para eles, se eu pudesse pegar as suas arcadas, os seus dentes e colocar em cima da prateleira do meu consultório, eu teria certeza que eles não sairiam do lugar.
mas você vai usar os dentes para comer, para falar, para bater, para apertar, para fazer ranger e etc, né? Em todas as situações, até situações funcionais, a gente tem força ali no dente, né? Então a gente não consegue nesse sistema dinâmico garantir que nada vai interferir nessa nova posição, por mais estável que a gente deixe a oclusão estática, né? Por mais que nós mantenhamos guias, a gente sabe que até para a função, por exemplo, é uma coisa que detona tudo, né? Então, desequilibra qualquer sistema. Então, eu sempre comento isso, que às vezes não é o velho torto. A gente vai tentar evitar com a contenção, é o novo torto, né? Que pode ser alguma posição que ele também não tinha. Então, é um desafio realmente aí, eles entenderem. É bem interessante. Outro aspecto, né, referente à contenção, é justamente, ela serve só para ortodontia? Não. Ela pode ser uma contenção dentro de um tratamento ortodôntico, inclusive provisória, no meio do tratamento, você está parando por algum motivo específico, então ela pode ser provisória, e ela pode ser, por exemplo, o paciente que fez facetas, o doutor quer proteger, então eles põem, tem muita gente que trabalha com reabilitação, faceta, eles põem contenção como protocolo de estabilidade. Pacientes que têm muito bruxismo, desgaste, abrasão, põem contenção para proteger a dentição. Então, a contenção, como eu falei, é algo que muita gente não põe muita atenção, só que é algo que é muito importante no business. Todo mundo entende, tem como botar contenção. Não, a contenção é muito importante. E a contenção é a fidelização daquele paciente que vai voltar, você vai controlar. Então, isso é muito importante. Um comentário que tem no chat, a Wanda Domingues escreveu aqui, a contenção em giros acentuados. Sim, giros acentuados é um outro detalhe importante, né? Um pré-molar muito girado. Provavelmente ele vai tender a voltar. Você vai ter que cair numa contenção fixa também. É importante, bem legal, bem lembrado aí, Wanda. E um comentário aqui, olha só, Eduardo Lopes, o CEO da Adtech, que honra estar aqui assistindo a gente, né? A gente não pode falar besteira, deixa eu falar, parar de falar tudo certinho agora. Aqui ele está falando que aqui em casa sua paciente já está sentindo falta de usar contenção, Thalita. Eu tenho um ranking de paciente bons. Ó, não tá fácil, não. É isso daí, legal. Eu não sei, você já começou a usar, Elaine e Thalita, já começaram a usar esse período de testes, né, essa contenção, essa nova contenção com TPU, qual é a percepção clínica de vocês? Para mim, foi a durabilidade, né? Eu não cheguei a ter nenhum paciente que quebrou a contenção, né? Reclamou da quebra, eu tive que fazer a troca pelo tempo mesmo, mas eu vi que elas ficavam mais marcadas mesmo, né? E eu achei ela mais estética, né? Na boca do paciente, ela fica, mas bem melhor. Eu gostei bastante da minha experiência que eu tive. Legal. E você, Elaine? A gente instalou bastante contenção da Self no ano passado. Eu tive 2 pacientes com essa questão, né, de menor durabilidade, e a gente já usou, já fez a troca deles até um pouco antes do lançamento para validar, entender isso clinicamente, e a gente tem tido excelentes resultados. Eu tinha preparado até, deixado um slide aqui que a gente mostrou em Salvador, Mal, que era esse aqui, olha. Essa aqui era uma contenção antiga de uma paciente minha, que ela realmente ela tem muito apertamento, ela é uma paciente braquifacial, tanto que eu tinha colocado aqui as rampas para ela. E olha só como, mesmo com os bites, os desoclusores, ela desgastava a ponta dos caninos e chegava no atrito a fraturar a placa inferior, ó. Então, isso aqui, essa contenção, ela usou 1 mês a contenção, que era a contenção antiga de PETG. E aí, em 1 mês, ela quebrou essa contenção, e depois a gente conversei, né, com o pessoal da Adtech, e eles tinham, então, essa nova contenção, e aí depois eu instalei essa de TPU, e ela retornou com 2 meses, e a contenção estava intacta, e eu achei incrível. Eu vou uma foto que eu fiz, essa daqui, a gente vê que no inferior, ó, com 2 meses de uso, ela não tem rachadura, os caninos também, mesmo sem o plano anterior, que no final eu fiz essa sem o plano, os caninos também estão rígidos, né? Ela está íntegra ainda,
ainda, então realmente aí ela, para o mesmo paciente que aplicava a mesma força, né, a gente pode ver a diferença, né? Então aqui que ela tinha a contenção antiga e essa aqui a nova, que ela está intacta. Então achei diferente, dá para a gente testar, vamos dizer assim, no paciente que faz a mesma força e usou um mês, quebrou, e o outro em 2 meses ele já estava melhor. E esse outro paciente que eu até encontrei com ele hoje. Elaine, só Sim. antes de você mostrar outro paciente, volta ali, eu quero só comentar, fazer um comentário. Se vocês olharem, né, uma foto do mesmo ambiente, não é uma foto em estúdio, nada, na bancada lá do consultório, tá vendo o reflexo da luz em volta, mas não é a foto ideal. Mas a gente consegue visualizar que existe diferença de cores, né? Isso. Mais Ele é mais fosca, né? brilhante, o PET-G ele é mais brilhante, mais Uhum, transparente. O TPU ele é mais fosco, uhum. mas, como a Thalita comentou Ele fica anteriormente, mais. ele fica mais estético até por ser mais Sim. fosco. Então, não existe, vai perder a estética. Obviamente a contenção usar só à noite, mas a estética ele disfarça mais, enquanto que Uhum. o PETG ele brilha. Então você bate uma luz ele brilha, enquanto o TPU Uhum. não, né? Sim, Obrigado, né? verdade. E o outro paciente que eu encontrei hoje, então até cheguei atrasada e fui montar só esse slide que eu não tinha, que eu queria mostrar para vocês esse outro caso. Olha, eu tirei o histórico, isso aqui é do nosso histórico do consultório, da agenda do consultório, e eu trouxe para vocês uma timeline, ó. Em 1 de março, nós colocamos nele uma contenção da selfie. Quando foi em 10 de abril, eu tive que entregar um novo par. Eu já tinha pedido 3, geralmente a gente faz encomenda de 3 unidades do mesmo arco, mas a gente retém até a próxima consulta. Em 1 mês, ele voltou e eu já tive que colocar essa segunda dele, porque ele tinha fraturado. E aí, quando foi, a gente solicitou essa nova contenção, chegou em maio, e eu coloquei essa self-guard nele em maio já. E olha que interessante, hoje ele me mandou, ele foi para o consultório levar o filho sem a contenção, eu falei, Leandro, me manda a foto da sua contenção de hoje. E ele está com esse par que nós instalamos em maio, então em setembro ela está rígida, ó, 5 meses de uso, um paciente que tinha fraturado em 1 mês a antiga contenção, ela hoje está aqui, você vê que ela está usada, tá vendo? Mas ela está rígida, não está rachada, não quebrou, não desgastou, então um paciente que quebrou em 1, hoje já está com 5 meses de uso e ela está E tudo certo. outro aspecto é a estabilidade de cor também, né? Você não percebe a Isso. alteração da estabilidade. Não é a foto, né? É foto celular do paciente e tal, mas a gente não percebe a alteração de cor, Ele, manchamento, nada ele me disso. falou, ele falou, ela já tá usada, vai ficar meio estranha para você mostrar. Eu falei, não, mas fotografa para eu dar uma olhada. E realmente, quando eu olhei, eu achei que estava super bem, né? Você pega uma placa qualquer usada 5 meses, né? Imagina, até a cor, isso aí já ficaria bem mais detonada. E eu achei que ela manteve tanto a cor, mas a forma e a estabilidade, a integridade aí do plástico, achei sensacional. Legal. Isso Muito daí, bom. muito legal, pessoal. Tem um pessoal aqui nos ouvindo, obrigado aí pela atenção. Se tiverem perguntas, por favor, fique à vontade de escrever aqui. A gente vai ficar feliz da vida em responder. Deixa eu só falar um ponto, Maurício, Elaine. Hum. Lá no suporte a gente recebe bastante, né? Pergunta se é importante usar contenção, se tem que usar. Aí a gente fala, né? O protocolo sempre é o mesmo. E aí a importância de usar a contenção, né? Igual você ressaltou lá, a contenção é 1 milímetro, né? O alinhador é 0,75, ele vai perdendo, né, a sua função. Então é importante que ao final do tratamento você peça uma contenção, tá? A gente sempre recebe lá, e eu posso ficar usando o último alinhador? Não é adequado, né? Usar por um tempo ali até que peça a O, contenção e ela chegue. o copoliéster, ele tem uma estabilidade muito boa. Após usar, ao Uhum. invés de 2 semanas, ficar um mês inteiro, provavelmente você vai Sim. poder, você não vai identificar clinicamente nada específico, mas é aquele ponto que eu ressaltei. O plástico abraçando o dente, ele com o tempo ele vai ficando mais folgado, Uhum. né? Então, e ele ficar mais folgado, um pouquinho que ficar folgado, o dente pode recidivar. Então, se eu trabalho com uma contenção mais grossa, ela mais estável, é mais recomendado, tá? Sim, sim. Deixa eu só compartilhar para a gente de fazer o jabá aqui, né? O jabá, vou falar aqui de algumas coisas.
Só para a gente concluir esse assunto, né? E se alguém tiver uma pergunta, fazer um convite para quem estiver no Index, o evento que vai ter daqui 2 semanas, né? Um evento bem revolucionário, assim como o título da nossa palestra, Revolução Self, né? A gente tem passado por uma evolução muito grande, evolução de software, de material. A gente tem feedbacks muito positivos de evolução clínica, a gente está muito contente. E às vezes feedbacks negativos de um aspecto ou outro, a gente fica muito feliz disso, de trabalhar nesses feedbacks e tentar sempre melhorar. Então, é contínua a nossa preocupação em entregar resultados melhores. Isso é contínuo lá. Não só minha preocupação, mas de equipe toda, né? O que a gente vai ter no Index diferente, que vai ser um evento da AdTech, né, do Self, dentro do Index, dia 28 de setembro, às 9 horas da manhã. A gente vai ter uma mesa redonda. Mesa redonda com o Ernesto Rodrigues como coordenador. Para quem não conhece o Ernesto, ele é o nosso diretor do setor de planejamento, diretor do centro de planejamento. Ele que é o responsável por todos os planejamentos dos casos, coordenar a equipe de técnicos e ortodontistas. Então, um profissional que eu tiro o chapéu, sim, conheço o trabalho dele, um profissional com muita experiência nesse setor e está dando um trabalho, assim, fazendo um show de trabalho dentro da AdTech. Ele vai coordenar uma equipe com alguns palestrantes, o Glauber Meira, de Fortaleza, Elaine, de São Paulo, a Fernanda Luque, de Brusque, será que é Brusque? De Santa Catarina, e o Leonardo de... alguém me ajuda aqui, de onde que é o Leonardo? De Lages. Então, eles vão dar dicas, né, gerais, né? Por exemplo, vamos falar de tratamentos, né, com dicas sobre attachment, sobre PR, software de planejamento, scanner intraoral, contenção e outros. Então, são uma mesa redonda de discussão geral de attachments, que tipo de material usa, que tipo de formato de attachment põe, qual a vantagem, qual a experiência de cada um. Vai ser bem dinâmico esse evento. Então, quem estiver no Index está convidado para nos visitar lá. É uma sala que é restrita, tem limitação de espaço ali, então chegar cedo para garantir seu espaço. Para finalizar aqui, a gente tem uma promoção especificamente, até vou ressaltar aqui, ó, somente setembro. Setembro é o mês do ortodontista e é o mês de aniversário da AdTech. Então, a gente está fazendo uma promoção específica com o Panda, né? A gente tem o valor à vista, R$ 59,99, em 24 vezes sem juros, ou então R$ 64.999 em 36 vezes sem juros. São unidades ilimitadas que a gente está com essa promoção, e para o mês de setembro, quem tiver interesse, tem toda a equipe comercial, né? Ligue para a AdTech, o pessoal vai direcionar, passar, ou ligue, converse com o seu gerente comercial. Então, é isso daí que eu tinha para contar para vocês do SelfGuard, contar um pouquinho dessa evolução. Vale a pena experimentar e, assim, ponha no papel o custo disso, né? Você realmente vai estar entregando um produto de alta qualidade, um custo muito baixo, assim como toda a característica que a gente tem trabalhado com o Self, né? Com o intuito de democratizar o acesso ao ortodontista. A contenção também está nessa questão do democratizar e trabalhando com qualidade muito alta. Muito obrigado a todos. Temos alguma pergunta? Alguém tem algum questionamento? Não temos nenhuma Ele pergunta. agradeceu, mas nenhuma pergunta. Tá bom. Irlane, Thalita, algum comentário adicional sobre contenção? Acho que não, acho que é Ou isso. comentário, ou já que podemos abrir o leque, pode ser outro aspecto também, sobre vida pessoal, sobre cozinha, culinária. Se Agora tivesse bate a me fome. avisado, eu tinha preparado uma receitinha para passar para vocês hoje, mas não trouxe. Olha, eu vou abrir aqui a vida particular, aqui só entre a gente, só tem pouca gente aqui, né? Nós três que estamos na tela, o pessoal acho que não está nem ouvindo mais, mas a Elaine é uma pessoa que ela poderia cadastrar ela no MasterChef. Ela entra na cozinha, em Ah, uma vai. hora sai um banquete. Uma hora sai um banquete, é uma hora Nossa. cronometrada, impressionante o que ela faz. Depois
A gente vai fazer um Não. vídeo qualquer dia para vocês Tá, verem. tá falando a pessoa que não sabe nem fritar o ovo. Então, como dizia meu pai, em terra de cegos, quem tem um olho é rei. Então, realmente, isso eu não posso concordar muito. Eu tenho outras qualidades, mas essa aí, não sei, nossa, eu posso dizer que é verdade. Obrigada pelo convite, Thalita. Obrigada, Maurício. Obrigada de Obrigada, novo. viu, É um prazer gente? estar com vocês Ó, aqui. Foi só um prazer. Beijo. muito legal, muito obrigado. Só um comentário aqui, algo muito importante que a Kênia fez aqui de comentário. Ó, Kênia, fritar ovo é difícil, ela colocou, viu? Não é fácil, não. Fritar Importante. ovo só fica fácil se tiver a frigideira certa. É verdade, Exato. Pessoal, Kenny, você tem razão. agora eu sei fritar ovo sim, não venta. Eu não invento, eu sei fritar ovo sim. Tá bom? Muito obrigado a Obrigada. todos, Beijo. Tá, pessoal. gente? Valeu. Obrigada, Até Tchau, mais. viu? até. Tchau, tchau.